Boa noite a todos, bem-vindos aqui à minha página e a mais uma live. Para quem não me conhece, o meu nome é Samuel Moreira, eu sou atleta de tiro prático com armas de caça e falar um pouco da minha história no tiro. Para quem não me conhece, eu comecei a atirar com armas de fogo em 2019, já atirava com ar comprimido, airsoft e pressões de ar, desde os 12 anos, mas com armas de fogo foi desde 2019. Comecei no fosso olímpico, foi a minha primeira modalidade competitiva, embora não fosse uma modalidade em que eu tivesse muito sucesso, não era uma modalidade em que eu tinha muita aptidão e também não dedicava o tempo que deveria dedicar, e talvez por isso nunca tive muito sucesso, e também não era aquela modalidade em que mais me chamava a atenção. E hoje também vamos falar um pouquinho sobre isso, cada um tem a sua área que gosta, mas uma coisa em que estamos todos em comum, de certeza, é o gosto pelo tiro, e por isso é que estamos aqui. Depois, em 2022, descobri o tiro prático no caso com armas de caça, e comecei a praticar, e desde então tenho vindo a ter muito bons resultados, tanto a nível nacional como já tive alguns resultados a nível internacional. 2 pódios a nível internacional, e que em Portugal tenho ganho o campeonato e a Taça de Portugal. E tem sido esta a minha trajetória. Além disso, iniciei este ano este projeto de lives. Quem já conhece sabe o porquê, mas eu costumo dizer sempre que o tiro, eu comecei a reparar, porque eu gosto de sempre ver muitas lives e podcasts de desporto, não só de tiro, mas de desporto, no YouTube, e comecei a reparar que de tiro não há muita coisa, e o que há, principalmente da minha modalidade, não há muito. De fosso olímpico, por acaso, não sei se é uma coisa que se faça muito ou não, mas ou de tiro ao prato em geral, mas na minha modalidade não há muito, e eu queria trazer algo que pudesse não só cativar novos atletas, mas também aqueles que já estão possam praticá-lo de uma forma um bocadinho mais séria no que toca à competição, e trazer aqui atletas de todo o mundo, não só portugueses, mas também de vários países e de diferentes realidades. Esse é o meu objetivo e é para isso que cá estamos. Portanto, da minha parte de apresentação é tudo. Vocês deixem as vossas perguntas ao longo desta live. Sempre que tiverem alguma curiosidade, alguma questão, vão comentando, que nós vamos analisando e vamos respondendo. Portanto, com isto, espero que gostem, e passo a palavra então à Inês, a convidada de hoje. Inês, faz então uma apresentação tua, na tua trajetória, quem tu és, o que é que fazes atualmente, e depois pronto, a partir daí vamos aqui trabalhando os tópicos que temos no nosso guião. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade por estar aqui. Então, sou Inês Barros, pratico tiro desde 2016. Diria que desde 2017 que faço parte da Seleção Nacional de Fosso Olímpico, seja de júniores e ultimamente séniores. Assim, provas internacionais mais relevantes para mim foram campeonatos da Europa e Jogos Olímpicos, mas também. É isso, sem dúvida. Muito bem. Então, ainda falando um bocadinho aqui do teu trajeto no tiro, eu já vi em algumas entrevistas ou algumas lives que fizeste, que tu começaste porque... Qual foi o motivo de teres começado no tiro? Eu sei que foi a nível familiar, tu tinhas pessoas que já eram atiradores, certo? Mas podes falar um bocadinho mais sobre isso? Como é que começou o gosto pelo tiro em ti? É assim, eu desde muito nova, porque a minha primeira viagem de avião foi para os Açores e foi porque o meu pai ia competir na competição regional de tiro. Tinha 2 mesinhos, ou seja, desde muito novinha que ando no tiro. Agora, lá está, sempre acompanhamos o meu pai nas diferentes modalidades, que não fez só o tiro olímpico, fez também fosso universal e trapos. Depois, mais tarde, por volta dos 11 anos, é que comecei a ter mais noção do que era realmente as provas de tiro, e surgiu o bichinho, como nós costumamos dizer. Pedi ao meu pai para experimentar, para ver se ele me deixava dar um tiro, e foi desde aí que surgiu o gosto e só tinha vindo a aumentar. Depois, em 2016 tirei a licença, porque só podemos ter a licença a partir dos 14 anos. Certo. Muito bem. E a parte da competição foi algo que tu já querias logo desde o início, ou começaste mais numa de desporto, de gosto, só de descontrair?
Eu sou uma pessoa muito competitiva e, sinceramente, é o que eu gosto mais no desporto, é a competição. Eu consigo compreender. Sim, porque eu até a primeira prova que eu podia participar, porque já tinha tido aprovação na licença, eu não pude participar porque ainda não tinha os documentos físicos, mas mesmo assim foi acompanhar o meu pai e estive lá o dia todo, os 2 dias. Só mais tarde é que me deixaram, porque já tinha os documentos todos. E começaste então começaste logo a nível nacional, certo? Não começaste logo a ir para provas fora, até porque há um processo para poder. Eu não sei como é que é no Fosso Olímpico, mas existe, tu podes ir logo a provas fora do país ou tens de começar e tens de qualificar para ir fora? Temos, assim, depende também da modalidade. Eu vou falar de força olímpica, que é aquela que eu conheço melhor. E tem alterado um bocado ao longo dos anos, mas este ano é por mínimos, todas as categorias, sejam homens, senhora júnior e júniores. Ou seja, são 125 pratos. No meu caso, senhoras era 114, no caso dos homens era 118, salvo erro. Okay. A partir daí, nós temos de obrigatoriamente participar nas 3 provas de apuramento. Normalmente são 3, raramente são 2, depende muito também do calendário internacional. Agora, depois, se houver mais atiradores do que vagas, que o limite são 3, pode acontecer de levarmos como MQS, que são atletas que vão lá fora, mas não podem ir às finais, mas fazem pontos na mesma para o ranking mundial. Okay. Agora, normalmente é o melhor resultado. Fazemos os mínimos, mas depois vai quem partir mais pratos. Mas isso para provas, portanto, para qualquer prova portanto, internacional, ou vamos imaginar, há uma prova que tu queres ir à França ou à Espanha ou o que seja, mas que não seja uma prova muito, muito grande. Tu podes participar dessa prova sem apuramento ou tem mesmo assim, é preciso alguma coisa aqui em Portugal para poderes ir lá fora? Aí é que entra as nuances entre as modalidades. Por exemplo, no Fosso Olímpico, eles só permitem as inscrições feitas pela federação. Okay. Agora, outras modalidades, como Fosso Universal e assim, tu se conseguires, também é preciso ter sorte, porque há muitos atletas a querem participar nessas provas e há limite de vagas, podes te inscrever por conta própria. Ok. Pois é um bocadinho diferente do tiro prático, em que o atleta por si pode participar, desde que obviamente depois tenha a aprovação, no caso, por exemplo, do IPSC. O atleta depois pode participar, desde que também tenha a aprovação do diretor regional português, mas pode participar em provas. Claro que já há provas como os mundiais, os europeus, já não é bem assim. Mas estou a falar de provas, vamos chamar de normais. Nível 2, nível 3, pronto. Nós não temos níveis, desculpa interromper, é que nós temos Grande Prix, que aí as inscrições acho que já são mais abertas, não é necessariamente pela federação, mas depois temos as taças do mundo, campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, que essas sim, obrigatoriamente tem que ser pela federação. É uma boa questão. Como é que está estruturado a modalidade em si, desde as provas mais pequeninas até até os Jogos Olímpicos, no fundo? Como é que isso está estruturado? É assim, nós cá em Portugal só temos o nacional de Fosso Olímpico, mas, por exemplo, no Fosso Universal existe regional. Ok. Pronto. O número de contagens varia consoante os anos e lá está, também varia consoante o nosso calendário internacional. Depois, lá fora temos as taças do mundo, que não tenho certeza absoluta, mas é em média 5 a 7 por ano, salvo erro. Okay. Depois temos o Campeonato da Europa e o Campeonato do Mundo que temos todos os anos. E depois os Jogos Olímpicos, 4 em 4 anos. O apuramento para os Jogos Olímpicos é que varia. Por exemplo, estes Jogos Olímpicos de 2024 só tínhamos vagas nos Campeonatos da Europa e Campeonatos do Mundo. E Jogos Europeus também. Mas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que se apurou o nosso atleta João Paulo, ele apurou-se numa taça do mundo e que fez a medalha de prata no individual. Ou seja, as regras também variam consoante os ciclos. Muito bem, muito bem. E já agora, portanto, falando sobre a parte aliás, há muitas provas, pelo que eu percebi, existem muitas provas, mesmo a nível de Portugal. Consegues ter quantas provas por ano, mais ou menos? Também varia. Sim, mas já tivemos, o que eu fiz mais, acho que foram 7 contagens do Nacional, mais 3 taças de Portugal, Federação e Presidente. Okay. Este foi o máximo que já tivemos, salvo erro. Mas depois já muita prova para os atletas fazerem. Desculpa, não preciso. Existem muitas provas para os atletas fazerem. Sim, mas depois, por exemplo, este ano tivemos 5 contagens e uma taça, porque o calendário lá fora também não justificava ter tantas provas.
Mas depois temos estágios e provas de seleção. Depois também complementam mais o calendário. Ok. Ok, então, e acho que com isto podemos entrar no primeiro tópico que nós tínhamos aqui, que era, tinha até aqui escrito, contar um pouco como é que o que foi o teu trajeto nas provas internacionais, como é que começaste, como é que foi a primeira prova, qual é que foi e como é que foi, portanto, obviamente, a força olímpica é uma realidade, outras modalidades são outras realidades, mas qualquer prova que seja internacional, a primeira vez que um atleta vai lá fora é sempre uma experiência diferente. É uma experiência muito diferente e é muita coisa ao mesmo tempo, a própria viagem em si. Como é que foi o teu caso? Foi muita logística. Realmente isso é um mundo diferente. E depois é por vários patamares. Enquanto somos júniores, enquanto somos séniores, e depois conseguimos que os Jogos Olímpicos são palcos completamente diferentes. Agora, eu lembro perfeitamente da minha primeira prova lá fora. Foi em 2017. Eu fiz o apuramento. Na altura, as mulheres só tiravam 75 pratos, não tiravam os 125 que é hoje. E o mínimo para mim era 64, salvo erro. E eu fiz o meu apuramento, foi no Campo de Tiro do Porto, em que fiz 66, e foi a última prova desse ano para conseguir o apuramento. Foi mesmo na última. E a primeira prova internacional foi um campeonato, já não lembro se foi campeonato da Europa ou se foi campeonato do mundo, mas foi na Rússia, em Moscou. E foi realmente uma prova de praxe, porque a viagem não foi fácil e logo a primeira viagem com armas, a logística toda no aeroporto, eu não fazia ideia de como é que era e é complicado. E depois aconteceu de alguns colegas ficarem doentes durante a prova, não tínhamos facilidade de acesso aos cartuchos lá no campo de tiro. Foi uma prova mesmo. E à vinda para Portugal, nós chegámos cá a Portugal sem arma. Que ela Sem ficou. arma? Sim, porque nós fizemos escala, acho que foi em Amsterdão, só que eles lá não fizeram um check-in tipo para Portugal. Então elas ficaram retidas em Amsterdão. Ou seja, chegámos cá a Lisboa. Quanto tempo é que depois demorou a chegar? Acho que foram nem uma semana. E veio logo para o aeroporto do Porto, por isso foi mais fácil até. Mais tranquilo então, depois dessa parte. Sim, mas foi uma prova em que aconteceu tudo. Fiquei logo batizada para tudo, por assim dizer. Depois dessa prova, felizmente consegui o apuramento para as próximas, nos próximos anos. E eu demorei 7 provas internacionais até conseguir fazer uma final. Foi uma coisa que fixei na minha cabeça. E a primeira, qual foi a tua qualificação na primeira? Qual foi a tua classificação? Foi muito má. Acho que foi 18, 19, 20. Foi mesmo muito mal. Porque lá está. Quantos atletas é que são? Portanto, disseste 18, 19, mas em quantos? Eu fiz 18 e 25, 19 e 25 e 20 em 20. Tipo, o meu resultado da prova foi muito mau. Ok. Eu pensei que estavas a falar também foi muito mal. A posição na tabela tinha sido 18. Não, foi mais abaixo, que salvo era a categoria Senhora Júnior e salvo erro éramos à volta de 50. Ok. Mais ou menos. Eu fiquei na segunda metade da tabela. O resultado foi muito baixo. Não sei o lugar ao certo, mas foi muito mal. O bichinho ficou de voltar lá fora, não é? Sim, que eu queria me vingar daquele resultado. Foi mesmo mal. E lá está, quando nós vamos lá fora, nós já fizemos o resultado cá em Portugal, ou seja, nós já vamos a saber que conseguimos, só que é completamente diferente. O ambiente, a pressão, nós vermos atletas que só vemos tipo num computador nas finais e depois estamos a vê-los ao vivo, a vê-los a tirar, a vê-los tipo a prepararem-se, é muito diferente. Mas nem sempre aquela imagem que tu fazes dos atletas, às vezes não é uma coisa da minha internet, outra coisa é conviver com eles. Alguns são mais simpáticos, outros nem tanto, não é? Sim, também é. Isso aí é verdade, mas também é por causa de ser o ambiente que é. Porque na competição, quando estamos a competir, temos uma tendência a fechar-nos mais um bocado e a sermos um bocadinho mais sérios. Ou seja, não estamos tão abertos para conhecer miuditas, por assim dizer, porque era aquilo que eu era, que estava tipo a olhar para tudo com fascínio. E ainda me lembro perfeitamente que eu deixei aqui os cartuchos à frente da Susana Stefesakova e ela ainda me ajudou a apanhar, ela foi muito fofinha. Não sei se ela se lembra disso, mas eu lembro-me. É uma experiência que se calhar para ela não marcou, mas para ti que era a primeira prova marcou, de certeza.
marcou de certeza, porque era a atleta que na categoria de senhoras era ainda é uma das melhores. Então via, deixa cair os cartuchos mesmo tudo à frente dela e ela ainda me ajudou. Foi muito querida. E pronto, Sim, não sim, força. foi a melhor primeira experiência de prova internacional, mas pronto, é o que é. Temos de saber lidar com isso e seguir em frente e aprender com os erros. Só que lá está, eu demorei 7 provas internacionais até conseguir fazer uma final de júnior. E quanto tempo demorou entre a primeira prova e a segunda, internacional? Ou seja, Ah, quando é que foi a segunda prova depois? Quanto tempo demoraste a ir? foi logo no ano a seguir, em 2018, e salvo seja, acho que foi na Alemanha, em Sul, mas não tenho certeza absoluta. Porque lá está, a partir daí há provas que nos marcam por certas coisas e pronto, é experiência e lá está. Mas a prova que eu consegui fazer final foi o Campeonato da Europa de Júniores em Itália. Não Certo. estava nada à espera, porque o resultado também não foi o meu melhor, mas as condições de tempo também estavam muito más, estava muito vento, chuva, e lá está, nós estamos no exterior, estamos sujeitos a isso. E a própria final foi à chuva, muitas vezes que a arma quase me caiu das mãos, porque não conseguia agarrar, não tinha aderência, estava toda molhada. Tirar a Mas, chuva não é fácil. Imagina nós, no caso da minha modalidade, em que corremos e temos que fazer portanto, correr atrás de barreiras, dar a volta a barreiras, às vezes saltos com chuva. Já tive uma prova em que tinha que fazer uma movimentação para trás com a arma, obviamente tendo sempre atenção ao ângulo que ela está a apontar, não é? E depois tinha que fazer assim à volta de uma barreira. Pá. E a zona onde tínhamos que fazer a travagem e a volta à barreira tinha lama. Então todos os atletas estavam na minha esquadra, portanto, nós atiramos sempre, são as quadras que atiram juntas, não é? Todos os atletas quase que iam caindo nessa parte. E eu também quase que ia caindo nessa parte. Atirar à chuva é uma experiência diferente também. e vocês, por acaso, nunca aconteceu de haver lesões por causa disso? Olha, felizmente, já, assim, lesões graves não. Felizmente nunca houve nenhum acidente grave. Já ouvi falar de um atleta que uma vez a arma rebentou, portanto, não sei bem como é que foi, como é que isso aconteceu, mas sei que a arma rebentou na zona da câmara. É uma arma semiautomática, diferente das que vocês usam, mas ela rebentou e ele acabou por ficar um pouco ferido numa mão. Foi o que eu ouvi. Agora, assim, de quedas e que eu tenha conhecimento, já houve algumas quedas, mas sem acidentes, sem grandes problemas. Felizmente, a nossa modalidade e o tiro prático em geral é uma modalidade que é dinâmica e pode ter alguns riscos, como é óbvio, mas felizmente as pessoas que o fazem têm noção disso e dá a formação e é uma modalidade muito segura. Não há registro assim de grandes acidentes, de grandes complicações. Claro que o tiro ao prato acaba por ser mais seguro ainda, porque não há movimentação, mas de que eu tenha conhecimento nunca houve assim nenhum acidente grave. E nós muitas vezes estamos protegidos e nós não estamos sob a lama, temos sempre aqueles pisos. Aliás, eu até já vi, e isso já vi, a acontecer no tiro ao prato, haver um disparo acidental mesmo perto dos pés. Não sei se foi ao Sharon, já não lembro bem como é que foi, fez um disparo acidental mesmo quase a apanhar os pés. Isso pode acontecer em qualquer modalidade. Pode acontecer, até mesmo no tiro ao prato que é mais parado, não é tão dinâmico, pode acontecer. Portanto, desde que os atletas tenham noção do que estão a fazer, eu acho que é sempre seguro. Bem, portanto, falaste aqui um bocadinho de algumas experiências que tiveste. Na tua opinião, em termos de provas internacionais, e claro, os Jogos Olímpicos deve ter sido aquela que mais te motivou, não é? Que mais gostaste, acredito eu. Mas fora os Jogos Olímpicos, já lá vamos chegar, qual foi a prova que tu mais tiveste o melhor desempenho e que mais gostaste? Na verdade, os Jogos Olímpicos não foi a prova que eu mais gostei. Não? Não, mas isso é. Vamos falar a seguir. Fora Exatamente. esse, diria que foi o Campeonato da Europa na Croácia, porque eu sentia-me bem a atirar e eu não tinha feito nada diferente na preparação que fiz para as outras provas internacionais.
simplesmente naquele momento sentia-me mesmo bem e consegui desfrutar e divertir-me mesmo com a prova. E isso mostrou-se depois no resultado. Não sentia tanta pressão, porque aquilo foi a prova a seguir a campeonatos da Europa, a campeonatos do mundo, em que estive muito perto de conseguir o meu objetivo. Infelizmente morri na praia, por assim dizer, e isso molda muito um atleta, estes baixos, mas depois tem-se conseguir aprender com os erros e tentar superar e dar a volta, que os momentos bons virão. Eu costumo sempre, principalmente em provas assim maiores, eu costumo sempre tentar tirar o que é que, e mesmo nas provas normais, mais pequenas aqui, tirar sempre o que é que eu fiz de menos bom, mas também o que é que eu fiz de bom naquela prova e o que é que eu tenho que melhorar a seguir, porque se pensar só, ok, foi mais uma prova, não ganha muito com aquilo, não é? Então eu acho que é sempre bom fazer uma análise do que é que se fez naquele dia, ou naqueles dias, depende do tipo de prova, não é? E perceber, ok, por exemplo, eu tive uma prova agora há pouco tempo, que eu senti que em relação ao ano passado eu senti que melhorei bastante, tive um desempenho muito melhor, embora a colocação tenha sido a mesma, uma prova lá fora. E, no entanto, em termos de performance no geral, eu tive muito, muito melhor. Tipo, foi algumas quebras pontuais que foram muito grandes. Falhas, algumas portanto, usámos munição que aqui não costumo usar. Por exemplo, o tiro com bala, e o tiro com bala não é frequente usar aqui, e isso acabou por pesar um bocadinho na experiência que eu tinha com aquele tipo de munição. Só que essas falhas desceram bastante cá para baixo, apesar de eu ter sido melhor de uma forma geral do que eu costumo ser, ficou ali na mesma posição que tinha tido no ano anterior. Mas pronto, lá está, fazendo esta análise, sei o que é que tenho que trabalhar. E tu, com certeza, vocês devem fazer sempre o mesmo, acredito eu. Depende de atleta para atleta, mas tu fazes uma coisa que fazes mesmo muito bem, que é tirar a parte positiva de cada prova, que muita gente, eu incluída, não costumo fazer isso, e foi algo que tive de trabalhar com um psicólogo, porque eu não sou muito amiga de mim mesma, que eu só penso nos erros e no que é que eu posso fazer para que não aconteça outra vez, para melhorar esse aspecto. Certo. E esqueço muitas vezes de pensar no que é que correu bem. E foi aí que os jogos que pronto, consegui aprender mais essa parte de conseguir analisar mais o bem do que o mal, porque depois o mal é algo que tu depois se calhar levas para as próximas provas, por muito que tu não queiras, se for uma prova que tu não estejas tão bem mentalmente e vejas algo que foi semelhante a essa prova, tu vais a pensar no erro e vai aquela memória. Exatamente. Exato. Vai ficar logo a memória pior. Por isso é que é bom tu tentaste também ver sempre alguma parte boa daquilo que fizeste nesse dia, na minha opinião, porque lá está, se fores buscar essa memória, tu também sabes o que é que, ok, eu sei que é que pelo menos sei o que é que fiz bem, então se calhar vou tentá-lo replicar aqui. Acho que é sempre bom ver não só o lado que fiz mal, é sempre bom ver o mal, porque é o que temos que melhorar, mas pelo menos ver aquilo que fiz bem, porque senão posso estar num ponto em que vou trabalhar coisas que não necessito tanto. Okay? E é uma questão, na minha opinião, de estabelecimento de prioridades a nível do treino, estabelecimento de prioridades. Por isso é que eu gosto de ver sempre desta maneira. E tento sempre preparar depois a época, o resto da época, quando acaba a época, preparar a próxima desta maneira. O que é que eu preciso treinar que me correu menos bem na época anterior e o que é que me correu melhor em que eu agora já não preciso treinar tanto. Normalmente é assim que eu vejo as coisas. Ora, tu falaste então dos jogos. Assim, resumindo, numa frase, como é que tu poderias descrever a tua experiência nos jogos? Numa frase ou numa situação, se quiseres. Não quiser, assim um pequeno resumo antes de entrarmos a fundo. Como é que tu descrevias a tua experiência nos Jogos Olímpicos? Agora apanhaste-me. Resumir isto tudo numa frase é difícil para mim. Não precisa ser uma frase, uma descrição breve daquilo que tu sentiste, foi bom, foi mau, assim, uma coisa breve antes de entrarmos depois mesmo nos detalhes. Ok. Apesar de muitos obstáculos, consegui superar a maior parte deles e saí com um resultado positivo, tendo em conta as minhas expectativas para aquela prova. Muito bem, muito bem. Agora sim, então, vamos começar pelo início. Como é que é todo o processo para chegar lá primeiro? Ainda antes de lá estar,
como é que é todo o processo a nível daqui em Portugal, puramente para a seleção? Portanto, obviamente tem que se ganhar a vaga, não é? Como é que é todo esse processo? Assim, lá está. Aqui em Portugal temos de fazer a parte da seleção primeiro, para podermos ir às provas internacionais. Aí também, normalmente é fazer aqueles mínimos, no meu caso era o 114, nos homens era à volta dos 118, 119, mas acabava sempre por ser os três melhores, né? Porque havia sempre mais pessoas do que vagas a fazer esse mínimo. Depois nas provas internacionais, infelizmente neste ciclo que passou, as taças do mundo apenas contabilizavam para um ranking mundial, em que eles iam fazer um ranking especial para os jogos, em que contavam os pontos e depois havia várias regras e é um bocado maçudo estar a tentar explicar isso aqui, mas basicamente havia uma vaga pelo ranking dos Jogos Olímpicos, depois as outras eram distribuídas pelos continentes e depois entre os continentes os campeonatos da Europa, os Jogos Europeus, que seja. Sim. Aqui nós tínhamos uma vaga no Campeonato da Europa. Houve um ano, acho que havia duas vagas, acho que foi o primeiro ano de cotas que havia duas vagas, mas depois a seguir era só uma. Jogos Europeus houve uma. Campeonatos do Mundo é que é sempre a prova que tem mais vagas, que tinha 4. Ok. Depois, isto varia consoante a tua classificação e também as outros atletas, porque se tu ficares em segundo numa prova que só tem uma vaga, mas essa pessoa que ficou em primeiro já tem a vaga, ela passa automaticamente para ti. Olha, não sabia. Pensei que. Pois, porque se ela já tem a vaga, continua a haver uma vaga disponível. Faz Podia sentido. ser para o país, mas há sempre limite de vagas. Há o máximo é 2 vagas por país e Ok, por género, ok, não no tiro sabia. ao prato. Muito bem. Depois, isso também foi um bocado o que aconteceu comigo no Campeonato da Europa, mas pronto. Um, depois desse apuramento, nós cá em Portugal, aquilo que fazemos é, se esse atleta ganhou a cota, é ele que é selecionado para os jogos, porque nós ganhamos a cota, mas a cota é para o país, ou seja, o país é que decide quem vai, mas a nossa federação decide quem é o atleta que ganha, a não ser que uma Não sei. exceção extraordinária, o atleta lesiona-se ou não tem capacidade, o que seja. Mas normalmente é o atleta. Há uns anos atrás que não era assim, eles depois faziam provas cá para disputar essas cotas, ou seja, muitas vezes o que acontecia era que o atleta ganhava a cota, podia-se não ser ele a ir, podia ser outro atleta. Mas felizmente isso acabou, Isso, era um isso bocado aí, pois, isso aí devia ser depois uma injusto. sensação um bocado injusta. É. Quer dizer, a pessoa teve todo o trabalho de conseguir ganhar a vaga e depois não ia. Era Eu, a assim. meu ver, fez o mais difícil, foi ganhá-la Exato, contra outros países. E depois cá em exatamente, Portugal, exatamente. por muitos atletas que sejam, e nós temos muito bons atletas, tu já os conheces, ou seja, é diferente. Já conheces o estilo, já conheces as suas fraquezas, por assim dizer, os seus pontos fortes, então Sim, competir com pessoas que tu não estás a competir todos os dias, pá, todas as provas. É sempre diferente do que competir com as pessoas que tu convives no dia a dia e que treinas e que competes sempre cá. Isso é verdade, sem dúvida. claro. Então, e como foi depois? Portanto, já tinhas a vaga, já estavas selecionada. Como é que foi toda a experiência? Ok, agora, como é que se passou, mesmo a nível de organização? Ainda antes de entrarmos na parte dos treinos e da preparação, mas só a questão da organização para ir para os mundiais, para os Jogos Olímpicos, os apoios da federação, o que seja. Como é que isso se processa? Então, depois do apuramento, depois cá em Portugal, a Federação depois tinha mais apoio por parte do comitê, né, que já tinha um atleta olímpico e já tinha justificação para começar a trabalhar para os Jogos. Certo. Mas eu não tenho noção de valores, nem nada. Não, nem estou a falar de valores, não estou a falar disso. Estou a falar mesmo só a partir do momento em que tu sabes que vais aos jogos, começa a haver uma forma de trabalhar diferente, começa a haver uma forma, ou por exemplo as viagens, isso não és tu que organizas isso, ou é o atleta que tem que preparar tudo, como é que isso funciona? Nós sabemos, nós não somos nós que planeamos a viagem. As locações, a estadia e tudo é a Federação que organiza. Nós depois sabemos com alguma antecedência os dias de viagem e o hotel onde vamos ficar alojados. Os treinos e assim lá fora, os cartuchos é a Federação que paga. A partir do momento. É assim, nós já estávamos a fazer um bom plano de apuramento para os jogos, ou seja, nós já estávamos praticamente a planear
ir a várias competições internacionais. Ou seja, eu nem senti tanta diferença porque já tínhamos de ir a elas. Ou seja, Certo. mas quando acabou a oportunidade de apuramento de outros colegas, eu fui a mais provas do que eles, mas lá está, aí já era mesmo preparação para os Jogos Olímpicos. Certo, certo. E a nível de preparação, aliás, vamos até, antes de começarmos pela preparação específica para os jogos, como é que é o dia a dia de um atleta de fosse olímpico, do teu nível? Não diga ainda a parte de conciliar o trabalho, os estudos, o que seja, diga em termos de treinos em si, de como é que é o dia a dia de um atleta de fosse olímpico. É assim, isto também varia de atleta para atleta. Eu sou mais a favor do treino mais da parte mental do que o treino físico. Também é importante, não estou a dizer que não, mas para mim conta mais o treino mental, porque se o meu corpo estiver mal, mas a minha cabeça estiver bem, consigo na mesma fazer um bom resultado. Agora, ao contrário, não acontece. Pois isso Então, é uma grande diferença do tiro ao prato para o tiro prático. É a questão mesmo o mental é muito mais importante no tiro ao prato, obviamente no tiro prático também, mas nós temos de estar com os movimentos em si muito mecanizados, enquanto se calhar no tiro ao prato não é tanto assim. e é isso, e também porque nós temos muito tempo de espera, por assim dizer. Nós temos 12 segundos para atirar, mas depois Pois, temos, se calhar, 1 minuto e 15 segundos em espera até o exato. próximo prato. E se for um zero, nós esse tempo todo, se não conseguirmos fazer um mindset corretinho, não conseguimos tipo parar de pensar no erro. Então é o mais difícil para mim, é conseguir deixar o erro de lado, porque lá Pois, está, eu sou um bocado perfeccionista e pessimista, então fico muito focada no que eu fiz mal, em vez de pensar no que estou a fazer bem. pois. Então é difícil voltar a fazer o reset, por assim dizer. Então eu prefiro focar mais na parte mental, só que a minha parte mental está muito ligada também a outras vertentes da minha vida, como universidade e assim, então é tudo um complemento para mim. Agora, se calhar, atletas que já estão a trabalhar vão dizer algo diferente e também atletas que prefiram os treinos físicos. Certo, certo. E a nível de treinos, tu treinas quantas vezes por semana? É assim, depende também se eu estou na pré-época ou se já estou na época, mas dentro da época eu tento treinar 2 vezes por semana, mais ou menos. Ok. Depois também E, depende das provas internacionais que temos e do seu claro. calibre. E aqui um ponto importante que é 2 vezes por semana, estamos a falar contigo mesmo, tiro real. Sim, Porque sim. vocês não fazem tiro seco, como é óbvio. É um bocado difícil de imaginar um prato. Exatamente. A única coisa que talvez desse para fazer era só a questão da empunhadura e do encosto da arma, ficar sempre igual, mecanizar esse movimento. Mas são tão poucos movimentos que não há muito que fazer no tiro seco, digo eu. Sim, mas isso tu dizes também é verdade. Nós podemos fazer esse treino, mas conta mais o treino mesmo a um prato. Tem Certo? muito mais valor informativo para nós depois para perceber o que é que está bem, o que é que está mal. Nós a meter a arma à cara, muitas pessoas só têm noção se está bem ou mal depois com o tiro. Certo, certo. E aquelas ferramentas, não sei se alguma vez testaste, que até tem uma projeção de um cenário e que existe depois uma arma que é virtual. É virtual, quer dizer, a pessoa tem uma réplica de uma arma, depois aquilo é virtual e dá mesmo para simular tiro ao prato e não só. Tu já uma vez experimentaste isso? Experimentei 3 vezes. Uma das vezes, a primeira foi com um projeto do comitê, que eles estavam a fazer muitos exames físicos, de tempo de reação, de várias coisas, e foi uma experiência. Depois as outras vezes foram em provas lá fora em que eles tinham lá esse equipamento para quem quisesse experimentar. E É, achas é que isso é uma engraçado, boa ferramenta? Ou acho não, sim. não traduz muito o que é a realidade? É assim, quando são as armas deles, tipo, acaba sempre por perder algum valor. Claro. Agora, se conseguirmos implementar a nossa arma naquele, naquele ambiente, vá, Certo. daqueles, aquilo é quase um jogo. É, exato. Acho que era muito bom. Mesmo para quem está a começar a atirar,
ou que não têm tantas possibilidades de ir a campos de tiro, Certo, era uma certo. boa aposta. Isso acaba por ser um treino seco. Uh, Acaba por Sim, ser o nosso treino seco, no fundo isso seria algo semelhante, porque não se faz tiro sim, mesmo. por assim dizer, sim. Nós não íamos dar tiros realmente, não íamos ter noção do impacto da arma no ombro, nem essas coisas, mas Exato, sim, era um bom exemplo. muito bem. E a nível da preparação, agora continuando ainda nesta parte da preparação e dos treinos, mas agora mais específico, quando foi para os jogos, o que é que mudaste? Portanto, no momento em que soubeste, ok, agora é sério, mudou alguma coisa nessa preparação, no treino, na parte mental? Mudou alguma coisa? Não, e essa é uma das coisas que eu posso dizer com certeza absoluta foi das coisas que eu fiz bem. Ok, Porque há muito essa tendência de alterar o que está bem para uma prova que, pronto, só acontece 4 em 4 anos, há sempre uma tendência a tentar fazer tudo e mais alguma coisa e certo. muitas vezes passa por fazer, experimentar coisas novas que não se sabe. Peço desculpa, é que estão a passar agora aqui as. Aqui foi há pouco. Nós passamos daqui e foram para aí. Exato. Só Muito espero bem. que isto passe. Não, mas eu acho que ouve-se bem. Pelo menos aqui ouve-se bem. Pronto. Está a dizer é que há essa tendência para experimentar coisas novas que não sabemos qual será o resultado. Certo, E lá certo. está, na minha opinião, isso não é o momento de experimentar coisas novas, é focar no que se fez bem, porque se conseguiu apuramento para os jogos é porque fez coisas bem. De certeza, não Certo. estou a dizer que fez tudo bem, mas Mas, em por princípio exemplo, funciona. em termos de intensidade do treino, intensidade no sentido de quantidade de treinos por semana ou quantidade de tiros por treino, tu aumentas como nessa fase? Ou há alguma altura do ano em que aumentas esses treinos? Eu aumentei quando foi para os jogos. Agora, eu não sei se. É assim, eu devia ter feito isso, mas devia ter-me preparado de outra forma. Podia ter tido mais sessões de fisioterapia, mais reforço nessa parte muscular e da postura, porque eu nos jogos acabei por ter uma lesão que Sério? se calhar foi disso. Não tenho certeza absoluta, mas no meu pensamento foi aquilo que aconteceu. Excedi a carga e não estava preparada para isso. Devia ter-me preparado, pronto, com sessões de fisioterapia, o que é que seja. Foi no ombro? Foi No- nas costas. ah, Foi uma rotação para a esquerda que eu senti um esticão nas costas e a partir daí eu estava a meio de um treino dos jogos, nos últimos dias de treino, e senti esse esticão e não consegui rodar da mesma forma no pois, resto da pranchada e ia sair desalmada daquela pranchada por causa disso, porque os jogos estavam aí ao pois, virar da esquina, pois. faltava o dia de treinos oficiais e era já a prova e era o momento ideal para eu ter uma lesão. Isso para a parte mental É isso. pode estragar muita coisa. Sim, mas felizmente tínhamos lá o médico da nossa federação Uhum. e conseguimos resolver a situação com massagens e descanso. Ok, Pronto, conseguimos resolver a situação, vá. Mas foi um susto, com certeza. E lá está, nós queremos mudar alguma coisa no nosso plano de treino, temos de ter noção das possíveis consequências e se aquilo vai ter mais benefício ou não. Ou certo, seja, temos de preparar para todas as realidades, por assim dizer. certo, certo. Isso também se calhar vem um pouco com, às vezes, um bocado a experiência, se calhar, com o tempo de tiro que a pessoa tem, vai percebendo o que é que pode ou não mudar, não é? Aliás, isto aqui até, do que eu me lembro do tiro ao prato, havia sempre aquela às vezes ser uma piada, que é vou mudar a coronha outra vez, vou fazer isto, vou mexer aqui, vou, sei lá, alterar a crista, sei lá, qualquer coisa, o que seja. Isso acaba depois acaba até por ser quase como um meme, porque epá, não estou a falhar este prato, vou mudar a coronha. Ou vou alterar, fazer um pequeno ajuste. E se calhar a maior parte das vezes nem era isso. Se calhar a maior parte das vezes era uma questão de técnica portanto, ter ali alguma consistência sempre a fazer o mesmo até perceber o que é que se passa, em concreto, digo eu. É mesmo isso. Quando tenho pessoas que vêm falar comigo com essas dúvidas e assim, eu só lhes dou um exemplo, houve um treino em Braga em que eu fiz 23 e 25 a primeira pranchada e a arma não estava bem. A seguir fiz um 17 e a arma estava bem.
porque eu sentia-me bem a tirar os pratos. Pronto, vocês se calhar não têm tanto esta noção, mas nós, como o prato está a uma certa distância, muitas vezes não conseguimos partir muito bem. Fica todo estilhaçado, por assim dizer. Então nós conseguimos perceber muitas coisas com isso. E eu sou uma pessoa que quase que prefiro partir o prato na perfeição do que partir só um bocadinho. Não estou a dizer que prefiro, mas quase. Pois. Então, quando fiz esse 17, foi um 17 com pratos muito bem feitos. Então, Ok, tu conseguiste tirar boa informação daí, não é? exato. E quando se altera alguma coisa, tem de estar sempre um período de adaptação. Muitas vezes nunca não se sabe quanto é o tempo. Pode ser 2 semanas, como pode ser meses. Certo. Então, uma pessoa tem de estar já preparada quando vai fazer essas alterações, que pode acontecer. E uma questão, como é que tu fazias essa distinção de, ok, agora mudei algo, ok, vou dar um tempo para perceber se, pronto, para me conseguir habituar, mas quando é que tu dirias que, ok, afinal eu não vou conseguir me habituar e tenho mesmo é que mudar outra vez de outra forma qualquer? Quando é que tu conseguirias fazer essa distinção, ou quando é que farias essa distinção? Tens noção disso? É assim, lá está. Eu acho que isto varia também de atleta com o atleta. Eu, por acaso, acho que tenho muita sorte nisso, porque eu consigo perceber quase logo numa pranchada, que é muito pouco, mas eu diria que numa pranchada eu consigo perceber se a arma está melhor ou pior. Se aquilo que se fez, se a longo prazo vai funcionar ou não. Não quero dizer que estou muitas vezes correta, ninguém está 100% correto, então acontece às vezes estar errado. Então, varia muito de pessoa para pessoa, mas... E depende também do erro que seja. Já tiveste muitas vezes essa situação, não? De fazeres uma alteração que depois tiveste que... Já? Muitas, porque eu sou uma pessoa que atira à zona. Ou seja, eu sou muito rápida. E qualquer alteração para mim faz muita diferença. Porque eu não aponto o prato. Ou seja, eu tenho pouca margem para erro. Então, qualquer modificação que eu faço na arma, eu sinto logo a diferença. E mesmo quando estou a falhar pratos ou quando estou a partir mal uns pratos, sinto logo isso por causa dessa necessidade de partir bem o prato. Pois. Muito bem. Nós aqui saltámos aqui um bocadinho os tópicos, mas até surgiu aqui uma pergunta que eu acho que é interessante, que é, e até começando já a entrar também na parte do mental, e depois a seguir vamos falar, já falámos um pouco dos jogos, mas eu queria que depois, se tu concordares, falares um bocadinho mesmo já dos dias que tu lá estiveste, como é que é, no fundo, como é que é a rotina, porque nós só vemos o que passa na televisão ou o que passa nos vídeos, mas não se, ou pelo menos eu não tenho noção do que é que está por trás, não é? De como é que é o dia-a-dia de um atleta lá, se está a tira um dia inteiro, ou se treina de manhã e depois são jogos de tarde, ou se, não sei, não faço a mínima ideia, estou aqui a tirar coisas para o ar. Mas ainda antes de entrarmos aí, só para responder aqui à pergunta do Paulo, que te pergunta-te, Ana, que estratégia mental usas ao nível da concentração em termos de método quando estás a tirar? Eu tenho passos, ou seja, e depende muito se o prato for bom ou se for um 0. Se o prato for bom, ok, muito bem, está a correr bem. Pensamentos positivos, por assim dizer. Certo. E curtos, que é para fixarem na mente. E depois passo para a próxima posição e faço a preparação física. Ponho a arma, ponho os cartuchos. Eu tenho muitos tiques, não é bem tiques, que é a minha preparação para o tiro. É arrumar, ajeitar basicamente o colete, limpar as mãos, que eu muitas vezes estou molhadas ou o que seja, limpar a arma às vezes, ajeitar os óculos. Tenho muitos tiques lá. Só nestes 2 passos, se calhar já tiraram 2 ou 3 atletas, ou seja, já começo a preparar-me para o próximo prato. Nisto aqui, eu tento-me abstrair, por assim dizer, como está a chegar ao momento, penso numa música, o que seja, porque a música é uma coisa que fixa muito bem na minha cabeça, ou seja, continuo a cantarolar pelo resto da pranchada e funciona comigo. Okay. Eu só me concentro a 100% no momento em que eu fecho a arma, porque como estamos lá há muito tempo, nós em média uma pranchada demora 20, 25 minutos, ou até meia hora, ou até mais se alguma máquina se avariar.
Então, é muito tempo para conseguirmos estar a 100% de concentração. E isso não acontece. E se acontecer, tu sais de lá exausto. E tu ainda tens mais 2 pranchadas naquele dia, e ainda tens mais um dia de prova no dia seguinte. Em princípio, que às vezes são 2. Então, tens de saber gerir muito bem o teu cansaço, por assim dizer. Então, eu só me concentro no momento em que eu fecho a arma. E concentro de género. É agora, um pensamento curto também, e depois eu tento fazer uma contagem. Tipo 1, 2, 3, que é para não pensar em mais nada. Porque se me surgir algum pensamento de género, a arma não está bem, não entrou muito bem, eu tenho de baixar logo a arma. Porque se eu pedir o prato com esse pensamento, em princípio não há de correr bem. Ou pode acontecer ser uma emenda, mas não vai ser. Não vai ser, não vai ser um prato que corra bem, por assim dizer, que parta bem, muito provavelmente. Acontece Terias sempre. controle, não é? Exato, então se acontecer isso de pensamentos intrusivos, baixa a arma e recomeça outra vez a concentração a 100%. Depois, se for um erro, isto varia também de atletas, porque há atletas que precisam perceber porque é que aquele erro aconteceu, que é para conseguir esquecer. Pois. E há atletas que têm de esquecer logo porque senão nunca mais conseguem fazer o reset. Eu sou do tipo que tem de saber porque é que errou. Bem, mas não tens ali muito tempo para perceber o que é que aconteceu de mal naquele prato anterior, não é? Por isso é que eu acho que eu também tenho uma facilidade de perceber se a arma está bem ou mal consoante as alterações que eu faço, porque eu consigo perceber logo, ou quase sempre, o erro que cometi. Se foi um tiro acima, se foi um tiro abaixo, o porquê, se foi a rotação que esteve mal, se foi um jeito que eu dei à arma antes de pedir o prato. Esse tipo de coisas eu consigo perceber logo e fico dizendo, ok, foi isto que aconteceu, esquece. Está tudo bem, vai correr bem, não interessa estar para trás, avança. Ainda tens mais 20, 15, 10 pratos pela frente até isto acabar. E é mais ou menos isto. Só que é muito difícil ter uma rotina. Foi uma coisa que eu trabalhei. Desculpa. Pelo que eu percebo, pronto, e do que eu me lembro também do tiro ao prato, é muito mesmo de tentar criar uma rotina, movimentos sempre semelhantes, não é? Ou pelo menos encaixar sempre no mesmo sítio, tudo isso, e depois é muita parte mental, conseguires, e aí é como tu dizes, cada um é como é, cada um tem a sua estratégia, mas é muita parte mental, não é? Sim, e mesmo eu tive muita dificuldade em conseguir implementar esta rotina. Foi uma coisa que eu tive de trabalhar muito tempo com o meu psicólogo até conseguirmos arranjar uma rotina que seja ideal para mim. Porque a quantidade de pensamentos intrusivos que acontecem no momento em que não devem, né, são imensos e é muito difícil uma pessoa dar a volta por cima disso. Então, a minha estratégia é manter sempre a mente ocupada com alguma coisa que me abstraia quase a 100% daquilo que eu estou a fazer, que é para depois conseguir voltar a concentrar-me e só focar naquilo. Só naquele momento. Estou a perceber. Acho que Engraçado. consegui responder à pergunta. Eu acho que sim. Engraçado que nós, no caso do tiro prático, é um bocadinho diferente. Há coisas aí que podem ser semelhantes, mas que é um bocadinho diferente ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, eu falo mais por mim. Eu para conseguir ter uma boa performance numa pista, que nós chamamos as pistas, não é? Aquilo que tem que estar sempre a fazer é, nos momentos antes, eu chamo de a interiorização ou memorização da pista. Eu estou cá atrás, enquanto os outros atletas estão a atirar, estou cá atrás a visualizar a pista várias vezes, a simular a pista, muitas vezes olhos fechados, para eu conseguir, porque assim eu já vi a pista, há um momento em que nós fazemos que chama-se walkthrough, nós vamos à zona da pista e podemos fazer o nosso plano. E podemos andar mesmo dentro da pista, sem arma, como é óbvio, mas andar dentro da pista. E é nessa altura que tu vais ver mesmo a distância que estão os alvos, qual é o ângulo, qual é que é a estratégia que vais usar e tudo mais. E tens 3 minutos para o fazer. Nós podemos estudar as pistas em casa, até podes ir no dia anterior ver como é que são as pistas, mas sempre fora do campo, fora da pista, nunca podes estar dentro. E podes fazer, através dos desenhos que são lançados, uma estratégia, saber quantos alvos são, significa que eu vou ter que fazer X carregamento nesta pista, vou tirar daqui, de lá, mas nunca tens a percepção concreta das distâncias, nem dos ângulos em que vais atirar e tudo mais. Isso faz só nesse momento que tens 3 minutos para o fazer. Não é muito tempo, principalmente em pistas mais longas. E quando tens outros atletas a fazer o mesmo que tu. Então tens que dar a vez, tens que não podes ali chegar e empurrar os outros atletas, cada um, né? Tem que haver algum respeito também.
Então esse trabalho faz depois dos tais 3 minutos na memorização enquanto estamos cá atrás, e aquilo que eu vejo que me ajuda é: estou a ver a pista na minha cabeça, portanto fecho os olhos, estou a ver a pista tal como se estivesse lá no local e estou a simular que estou a atirar naquele momento e andar para a frente, para trás, dentro do espaço que tenho. Isso é uma das coisas que me ajuda bastante. E depois, no momento da pista em si, é tentar olhar muito fixamente para o primeiro alvo ou para a primeira ação que eu vou fazer, e depois é tentar concentrar só naquilo. E como uma vez um atleta me disse, e é verdade, chega a este momento, tu tens que cerrar os dentes e esperar pelo sinal. Assim que vem o sinal, é sempre a rasgar. E é um bocado isso. Quando estás à espera do sinal, há ali um momento de silêncio, aqueles segundos são entre 1 a 3 segundos em que o sinal vai apitar depois da ordem do árbitro. Geralmente anda à volta dos 3 segundos. Nós estamos ali, aqueles 3 segundos às vezes parece uma eternidade. E é focar naquilo, cerrar os dentes, ter ali o corpo um bocado tenso, para que a partir do momento que dá o sinal, arrancar rápido e fazer o que temos que fazer. São estratégias completamente diferentes. O mental tem muita importância no nosso, mas a interiorização da pista e o conseguir naquele momento, vamos dizer, dar tudo, acho que é mais importante do que propriamente ter a mente mais calma, mais... Se eu estiver muito calmo, muito relaxado, não é muito bom. Vou ser mais lento, geralmente. São duas estratégias diferentes, duas experiências completamente diferentes, mas que é interessante. O Paulo faz aqui outra pergunta, que é: há momentos atrás afirmaste que atiras à zona. O que difere do tiro ao alvo, prato, e à zona, em termos de técnica de tiro? É assim, há basicamente dois tipos, que é os que atiram à zona e os que são apontadores. O que difere mais é o tempo de tiro. Por exemplo, um que aponta pode demorar em média 0,70, 0,80, também varia consoante o atleta. E os que atiram... Hã? Era o que me acontecia a mim. Era isso. E depois os que atiram à zona, que têm uma média de 0,55, 0,60. Ou seja, são basicamente 2 décimas, mais ou menos, de diferença, em que não parece muito, mas se calhar no prato já são... que em vez do prato estar a 30 metros, se calhar já está a 50. Parece que é pouco também, mas depois o alvo de chumbo é diferente, ou seja, e o corno também vai ser diferente. Ou seja, o que é importante é cada atleta saber qual é a sua técnica que se sente mais confortável a tirar. Seja qualquer uma das formas é possível partir pratos, por isso nenhuma delas é mais correta que a outra. Por como é que tu descobriste a tua? Eu basicamente vejo o prato e vou correr atrás dele, por isso o meu tempo de tiro falou por si, que eu faço média de 0,55 e lá está. As pessoas que me vêm a atirar muitas vezes dizem que nem sequer viram um prato a sair e eu já estou a dar o tiro. Muito bem. Bem, nós já aqui falámos um bocadinho sobre a preparação para os jogos, porque falaste que não mudou muita coisa, estavas a fazer um pouco mais de tiro nessa altura, mas em termos de preparação em si é mais ou menos igual. Mas falta aqui falar uma parte. Já falámos um bocadinho do mental, mas tu referiste que tens consultas com um psicólogo desportivo, certo? Uhum. E como é que isso funciona? Tem alguma periodicidade específica ou é quando tu precisas? Como é que isso funciona? Eu confesso que agora não vou tantas vezes como era suposto, mas aquilo foi quando sinto que estou num momento mais em baixo, que os resultados não estão a surgir ou que eu própria sinto muito sobrecarregada de outra vertente da minha vida, nós aumentámos o número de sessões até eu me sentir mais ou menos bem e ter noção daquilo que eu ando a fazer nos treinos, porque é uma coisa que me acontece. Se eu estiver muito sobrecarregada, quase que nem me adianta ir treinar porque eu vou para lá a pensar no que estou a perder e que tenho de ainda fazer quando chegar a casa, então o treino não acaba por ser tão produtivo. Uhum. Mas normalmente, quando eu tinha, antes dos jogos, era normalmente uma vez mês, uma vez a cada 2 meses, mais ou menos tínhamos uma consulta, porque tínhamos, desde que tenha material para discutir de uma consulta, ou seja, já houve provas no nacional, já sabe que vai-se apurar para uma prova internacional,
Se outros aspectos da vida estejam menos bem, acho que justifica fazer uma consulta com o psicólogo. Ok. Isso leva-nos aqui a um dos tópicos que aqui temos, que é como é que tu concilias a parte da vida pessoal com o treino e competição, principalmente porque tu estás a estudar, não é? Estás no último ano de mestrado, certo? Sim. Como é que tu concilias isso tudo? E tu estás tu disseste há pouco em veterinária, não é? Portanto, que é um curso que tem as suas especificações, tem o estágio e tudo mais. Como é que tu fazes essa conciliação da vida pessoal com a competição e com os treinos? É assim, há anos melhores que outros e os meus primeiros anos de faculdade foram um bocado também à descoberta de como estudar, basicamente para a universidade, que eu pensava que sabia, mas não sabia. E depois também, no nosso tiro, nós fazemos a transição de séniores agora aos 22 anos, ou seja, a universidade também apanhou essa transição, o que também afetou as duas partes. Ou seja, o que eu quero dizer é que depende muito do ano e depende muito do que é que está a acontecer nos dois lados. Mas basicamente eu acho que os últimos anos foram os mais difíceis de conciliar, também porque lá está, o meu curso exigiu uma componente muito mais prática nestes últimos anos. Tive de fazer turnos no hospital veterinário, tive de estar em ambulatórios com os meus professores dias inteiros, então foi difícil conciliar com treinos e até mesmo provas, porque eu também fazia turnos de urgência ao fim de semana. Então, mas lá está, com vontade e com gosto tudo se consegue. É saber. O mais difícil é saber onde abdicar, por assim dizer. Se nesta semana tenho de dedicar mais à universidade ou se tenho de dedicar mais aos treinos. Certo. Essa é que é a gestão mais difícil. Mas depois também temos vários apoios, porque podemos ingressar na universidade com um estatuto de alto rendimento. Depois também existe bolsas de educação que se beneficiam atletas que também estejam a competir, sejam esperanças olímpicas ou olímpicos. E depois também temos o estatuto de atleta na universidade, que às vezes dá jeito. Isso, o estatuto de atleta, portanto, o estudante de atleta, não é? Isso funciona em que sentido? É poder faltar um exame ou o que seja e manter a possibilidade de fazer a cadeira? Como é que isso funciona? Há vários estatutos de atletas, ao estudante atleta, ao estudante de alto rendimento e ao atleta federativo, salvo erro. Aquilo que eu tinha de alto rendimento, basicamente, se eu estivesse numa prova internacional ou se estivesse em preparação, estágio, provas no nacional, a federação tinha de emitir um comunicado, ou se fosse uma prova internacional, tinha de pedir ao IPDJ para emitir essa declaração de faltas, por assim dizer. Então, nesse período, se eu tivesse exames ou tivesse aulas práticas obrigatórias, ou o que seja, as faltas ficavam justificadas e eu podia ou reagendar aquele exame ou ir à época especial. Ok. Ou seja, depois também varia consoante aquilo que te dá mais jeito, que a época especial, aquilo que me acontecia muitas vezes também tinha provas internacionais. Pois. E depois o reagendamento também depende muito do professor. Pois. E às vezes fazer na época especial também nem sempre é a melhor altura, não é? Não, porque eu tive várias experiências em que os professores aproveitavam para criar novas estruturas de exame. Exatamente. Então, e muitas vezes eles chegavam ao final, então, o que é que acharam desta estrutura? Foi melhor ou foi pior? E muitas vezes era pior, né? Que uma pessoa ia à espera de uma certa estrutura, ou X perguntas, escolha múltipla, ou X de escrever, chegava lá e era com uma coisa completamente diferente. Só o facto de entrar no exame e ver que a estrutura é diferente, já uma pessoa começava a entrar em parafuso. Pois. Portanto, estás a terminar, vais terminar este ano, não é? O mestrado? Se tudo correr bem, em maio do próximo ano, já tenho a célula. Ok. E depois como é que vês, fazendo a passagem depois para a vida profissional, como é que tu vês esta conciliação? Achas que vai ser mais fácil, mais difícil? Boa pergunta, porque acho que também depende muito do estabelecimento onde eu vou trabalhar, porque se eu estiver num hospital, em que eu também tenho de fazer, lá está, os turnos noturnos e fim de semanas, acho que vai ser uma gestão mais complicada, mas também numa clínica, eles ficarem uma semana sem mim lá a trabalhar e terem de preencher a vaga com outro médico veterinário também não deve ser fácil. Acho que vai depender muito das minhas entrevistas de emprego.
e com a pessoa que está do outro Mas também lado. outra questão que é, um, neste momento vives num local, estás numa zona, provavelmente estás perto ou relativamente perto de um campo de tiro, digo eu. Uhum. Pronto. Tens um campo de tiro a que distância? Ou demoras quanto tempo a chegar a um campo de tiro? Eu tenho sorte, porque aqui no Norte é onde está a maior concentração de campos de tiro, que se pode praticar o fosso olímpico. O mais perto é o campo de tiro do Porto, em que eu demoro meia hora, 35 minutos a lá chegar. Mas depois também tenho o campo de tiro que divide em mais 10 minutos. Desse campo de tiro posso chegar ao de Braga em mais 10 minutos, 10, 15. Ainda tenho o de Ovar e o de Mira. Mira Certo. já fica um bocado afastado. Vila Verde. Tenho várias especialidades aqui em cima, por acaso. Exatamente. Por acaso aí, pronto, lá está, aqui no Norte nós temos muita possibilidade, mas era um pouco isso que eu queria dizer, porque depois depende também da zona onde tu fores trabalhar, não é? Porque nem sempre conseguimos trabalhar na zona que nós queremos, ou às vezes é preciso deslocar um bocadinho mais longe. E isso às vezes também pode impactar depois na distância que temos dos campos. Pronto, mas aqui, como tu dizes e bem, aqui há tantas possibilidades que acaba por ser relativamente simples. Desde que não se vá para o sul, não é? Que infelizmente há menos campos e menos sítios para atirar. Sul e centro também. Sul e centro também, sim. É verdade. Pois isso vai depender muito da oferta que eu tiver na altura. Claro. Falaste há pouco sobre a questão dos apoios e falaste sobre a parte dos apoios de estatutos, de tanto atleta estudante e tudo mais. Mas a nível, agora falando-se um pouco mais como atleta só, o que é expectável, okay? Até mesmo para quem está lá em casa a ver que esteja a começar no tiro e que tenha esse interesse, o que é expectável, na tua opinião, de poder ter em termos de apoios? Apoios, e no caso, quando eu digo apoios, digo patrocínios, digo apoios da federação, o que seja. O que na tua opinião, é expectável haver? E vamos começar, na minha opinião, desde o início. Portanto, não digo já num ponto em que tu já estás num patamar alto, digo mesmo desde o início. Na tua opinião, como é que foi o teu trajeto? Como quiseres. É assim, os júniores têm a vantagem, os júniores e senhores júnior têm a vantagem de não pagar inscrição nas provas do Nacional. Ou seja, já poupam algum dinheiro, que a nossa inscrição de senhoras é 55 euros, salvo erro, e a dos homens é mais um bocadinho. Depois, vou falar da minha experiência, que lá está, até eu ir lá fora, eu era um pai trocínio, que era ele que me pagava os cartuchos, os treinos, era ele que me pagava tudo. Mas depois da experiência de Moscovo, conseguia encontrar alguns apoios a nível de cartuchos, não era o suficiente para a época toda, mas já ajudava. Em relação a treinos, isso também depende muito do campo de tiro em que estejam, porque há campos de tiro que, pronto, dão oferta de treinos ou fazem desconto se forem treinos feitos no campo de tiro. Mais óculos, pronto, esse óculos, coletes e armas acho que são os apoios mais difíceis de obter e já tem de ser se calhar em séniores ou fazer finais em júnior. Tem que ser tudo já com um patamar mais alto, tens resultados, consegues ter um apoio maior, não é? Eu, por exemplo, contrato mesmo apoio, tanto com colete, óculos consegui para casa em júnior, mas arma e contrato mesmo com cartuchos já foi em sénior. Então, mas também depende muito do caminho de cada um. Podem ter a facilidade de ter conhecimentos, de conhecerem bem algum armeiro, porque eles normalmente costumam fazer alguns apoios, descontos. Certo. Ou seja, também depende muito de quão bem vocês conseguem procurar. Claro. E o atleta também tem que se mexer um pouco, né? Também tem que conseguir. Isto é a minha opinião. Se o atleta ficar muito fechado em si, só, é difícil também conseguir ter apoio, a não ser que alguém esteja a trabalhar por ele, nesse aspecto. Senão o atleta, se estiver um pouco sozinho, tem que conseguir mexer-se, tem que conseguir contactar, tem que conseguir mostrar-se, ter resultados, como é óbvio, porque senão acaba por ser muito difícil, na minha opinião. E em termos de equipamentos,
tens muita manutenção, é um desporto que exige muita manutenção, no sentido que tem que mudar peças, tem que com alguma frequência, tem que mudar alguns equipamentos com alguma frequência. Como é que é a nível desse aspecto? É assim, Mas o colete acaba também por ajudar nisso, não é? sim, 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 sim. Eu até acho que não temos muita manutenção. Por exemplo, um colete, se for bem tratado, dura muitos, muitos anos. A arma é igual, claro que tem sempre as peças desgastas, molas, Exato, agulhas, isso aí pronto, isso é quase como um carro, tem peças de desgaste. exatamente. Então, mas lá está, nós compramos uma arma, se a tratarmos bem também dura muitos anos. A minha MX-8 tem mais anos que eu e ainda está aí para durar e vender. Exatamente. Óculos, o que acontece comigo às vezes é se calhar as armações, Hum. que lá está, com o uso ou assim começa a ficar um bocadinho mais com mais folga, mas isso também é uma coisa que se consegue arranjar. É falar Se que calhar as lentes também começam a ficar com, querendo ou lentes não, é, vamos riscando sempre um pouco, não é? E, não, lentes é se formos trapalhões e elas ficarem riscadas, porque pois, exatamente, exatamente. aí, a partir do momento em que uma está arriscada é muito difícil de tirar com ela. E não dá para compor. Tem-se pedir uma nova. Pois, muito bem. Agora sim, acho que, e até já falámos um pouco sobre aquilo que era dos treinos e tudo mais, e saltámos aqui a parte dos jogos em si, da experiência lá. Agora acho que está na altura de voltarmos a esse tópico, se tu concordares. E então, como é que tu, se tu puderes contar um bocadinho como é que é o dia a dia lá, de uma forma assim geral? Bem, aquilo que eu tenho de dizer primeiro dos jogos é que foi um choque no momento em que eu cheguei lá, porque nós não tivemos na aldeia, nós tivemos em Chateau, que foi a 300 km de lá. Ou seja, eles tiveram de arranjar alojamentos improvisados e aquilo que eu estava era um colégio que eles meio que remodelaram para acolher alguns atletas. E depois tínhamos vários colégios lá, não estávamos todos concentrados só num. Ok. Então, eu tinha um quarto minúsculo que eu não conseguia abrir a minha mala no chão, eu não Sério? conseguia abrir. Não tinha casa de banho, tinha uma casa de banho que era comum no corredor, em que havia tanto para homem e para mulher em cada piso. Agora eu tive a infelicidade de ficar à frente da dos homens, ou seja, todas as vezes que eu queria ir à casa de banho tinha de percorrer o corredor inteiro até lá chegar. Para tomar banho era tipo aqueles balneários das piscinas que Sim. a roupa ficava toda molhada. Ou seja, eu estava com outras expectativas, né? Jogos Olímpicos, Paris, Europa. Uma pessoa Pois. vai com algumas expectativas, porque há sempre aquele glamour. Pensa-se que se vai Ah, ficar todo aquele bem. espetáculo que se vê ao público, não é? Na televisão, afinal, depois não se traduz na parte do backstage. Não, o campo de tiro, eu continuo a dizer que é o campo de tiro mais bonito que eu já tive. Isso é. Acredito. Mas não está aí aquilo que se mostra, por isso. Exato, exato. Mas a nível da organização, aquilo estava um bocado aquém daquilo que se expectava, porque imagina, aquilo já estava planeado há meses, já sabia como é que aquilo ia ser. Treinos, prova, o horário dos shoot-offs, os horários das finais, já tinha tudo planeado. No momento em que nós vamos para o shoot-off, entra um caminhão da cisterna a querer, tipo, tirar o lixo e nós íamos começar o shoot-off e ele literalmente entra por trás do campo onde nós estávamos e eles começam aos berros, porque um lado a dizer que eles não podiam porque ainda estava a decorrer a prova e o outro lado a dizer que tinha de ser porque já estava marcado há muito tempo. E basicamente toda a gente lá no meio, árbitros, júris e Isto em direto treinadores. ou não? Esta parte não é em direto, porque infelizmente só transmitem as finais. Ou seja, isto foi o Ok, passo antes da final, que foi o shoot-off, que certo. era para saber a Quem é que posição dos vai? atletas e quem é que ia. Ou seja, foi uma confusão e nisto houve várias coisas. Eu tinha de me deslocar até a outra ponta de campo de tiro para ir buscar a minha arma e depois para ir buscar os cartuchos tinha de ir à outra ponta. Ou seja, a organização ficou muito aquém do que se estava à espera. Ok. E depois houve autocarros, não havia um horário leal à realidade, porque tínhamos um horário, não era o horário que eles estavam a cumprir. Chegávamos lá, é este horário, este é o novo. E nem esse estavam a cumprir. Muitas vezes
chegavam com 15, meia hora de atraso e isso nessa prova Pois, acrescenta um bocadinho a ansiedade, porque já temos o dia planeado. claro. Depois os treinos, infelizmente não tivemos a oportunidade de treinar tanto como estava à espera, já não lembro ao certo, mas eu só pude treinar duas pranchadas, uma ou duas pranchadas por dia, dependia do dia, e acho que só pude treinar três, incluindo com os dias dos treinos oficiais. Ou Ok. seja, é muito pouco tendo em conta a prova que é, porque eles não tivemos a prova teste, que é aquilo que acontece normalmente no ano dos Jogos Olímpicos. É uma prova uns meses antes, Sim. teste, com os atletas que já estão apurados, e há mais alguns potenciais, e que é mesmo para testar, a ver se está tudo a correr bem, se a organização está bem, se não há queixas da Os parte do atleta. mundiais e europeus também, da minha modalidade também costumo fazer isso. Fazer uma prova uns meses antes para testar. É sempre no campo onde se vai fazer a prova oficial Sim. e testar alvo, testar a organização e tudo mais. Sim, e essa prova estava marcada, mas não sei porque do nada deixou de existir no calendário, ou seja, nós nem tivemos prova teste. Pois. Ou seja, houve muitos fatores que acrescentaram um bocadinho o stress porque eu tinha de ficar naquele sítio uma semana e meia, duas, em que ia ter a prova mais importante da minha vida. Pois. E Então, na altura isso foi falado, não sei se até não apareceu na televisão, não me lembro, mas que as camas eram tipo caixas de cartão. Não sei se. Acho que foi lá em Paris. Não sei se. acho que foi na Não era aldeia, caixa de cartão, como é óbvio, é só que era uma estrutura, assim, tipo, era é de feita, materiais reciclados. sim, Ok. em cartão ou gesso cartonado, uma coisa, que depois tinham, então, colchão, assim. Mas isso era mesmo assim, ou era? É Ou isso assim, foi. nós estávamos no colégio, ou seja, as camas que nós tínhamos eram as camas que os estudantes Pois, tinham. exato, Ou seja, exato. nós tínhamos colchões, mas sim, quando fui à aldeia, quando a prova terminou, pudemos ir à aldeia durante meio-dia antes de irmos embora para ver como é que eles estavam e assim. Os quartos que eu vi, pelo menos da parte dos nossos atletas de Portugal, pareciam ok, mas lá está, não andei a ver os colchões, mas houve muita gente a falar disso, que não eram adequados. Pois. A ideia era muito bonita, mas depois o descanso não rendia como um E colchão daquilo normal. que com certeza já deves ter falado até com o João Paulo e se calhar com outras pessoas que lá estiveram, noutros anos, não lá, noutros jogos. Isso é comum acontecer assim, ou foi a organização deste jogo em específico que falhou um pouco mais? Foi a organização destes jogos, porque o custódio, que era a pessoa que me estava a acompanhar, e ele, para além de ter ido com o João Paulo, ele próprio também já foi a 3 edições de jogos como Exato, atleta. E exato. ele próprio diz que foi a pior edição que ele já viu em termos de organização, de acomodações, no geral. Que foi a pior edição de jogos que ele já esteve presente. E lá está, tinha de cair ali. Bem, agora tens mais um incentivo, não é? Que é tentar pelo menos mais uma ou duas ou três ou o que seja para conseguir apanhar uma edição boa. Pois, agora as expectativas já estão em baixo. Por isso, eu quando chegar lá vai ser como se fosse um hotel 5 estrelas. Eu Bem, a exatamente. lembrar-me As desta expectativas estão edição em baixo, tudo é bom, não é? e, eh, e lá está, não tínhamos ar-condicionado. O ar-condicionado que nós tínhamos era. Nem sei explicar, parecia tipo um ar-condicionado daqueles móveis, mas que tinha um tubo para fora. Mas se nós ligássemos isso, aquecia mais o quarto do que arrefecia. Pois. Porque gerava frio, mas era só para a parte da frente. E como tínhamos de ter a janela aberta por causa do tubo e aquilo aquecia estar a funcionar, acaba por aquecer mais o quarto do que arrefecer. Pois. Não é a melhor solução. Não Não, era melhor não estar desligado aquilo. Mas pronto, apesar disso, e apesar daquela situação que aconteceu nos treinos de lesão, foi uma prova muito positiva, porque o meu objetivo era quebrar o meu recorde pessoal, isso foi atingido. Se podia ter chegado mais longe, provavelmente, fica sempre esse sentimento agridoce, porque é? fiquei contente por ter superado as minhas expectativas, mas ao mesmo tempo cheguei tão perto de chegar à final que, pronto, Exato. uma pessoa fica um bocado decepcionada nessa parte. Mas no geral, lá está, é aquilo que uma pessoa pensa sempre no pior na altura. Mas a passar dos meses, eu olho para trás e penso, mesmo agora, eu estava naquelas condições que foram as piores que eu já estive numa prova internacional e ainda tinha de
fazer o meu melhor resultado sempre naquela prova para conseguir fazer alguma coisa decente, vá, e mesmo assim consegui superar. Por isso é uma coisa que eu tenho de ficar Lá está, ver a contente. parte boa. Ver a parte boa. Foi com os jogos que eu aprendi, porque aquilo foi tanta coisa a acontecer mal, lá está os obstáculos que eu falei naquela frase, vá, que acabou por acontecer até bem. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. E depois, quando terminou, quando disseste que foste depois à aldeia olímpica, mas quando terminou, como é que foi? Bom, já estavas com uma sensação diferente, não é? Mas se calhar uma sensação de alívio, porque já tinhas cumprido a tua missão, e depois que vocês foram ver o resto dos jogos, como é que isso foi? Sim, nós ficámos lá para ver a final, até porque isso era só umas horas depois, ou seja, era perfeitamente plausível ficarmos lá. Claro. Quíamos ficar também porque eles depois queriam falar comigo e assim, eles foram lá ter a Chateauroux, eles precisavam desse tempo também para conseguirem chegar lá, da aldeia até lá são 3 horas. Claro. Então, exato, eles acabámos de ficar lá, vimos as finais, foi muito fixe, até porque a minha família estava lá, então acabou por ser divertido. Porque eles nunca tinham visto uma prova internacional, Pois. mas eles viram as minhas, né? Mas presencialmente nunca tinham ido a nenhuma. Pois. Então foram logo aos jogos, que aquilo é tudo. A parte de lá está que se via, que era o campo de tiro, estava perfeito. Tinha as câmaras todas, tinha uma bancada enorme, tinhas uma visão espetacular do campo, o campo era mesmo muito bonito. Ou seja, essa parte, super bem. Ou seja, aquilo que eles viram correu super bem. Depois eles Certo. ouvem-me Passa a para dizer fora. estas coisas e ficam de género. Como é que isso aconteceu? A imagem que passa para fora tem que estar sempre bem, Exato. claro. O Paulo fez aqui mais, agora que eu reparei, fez aqui mais uma pergunta há pouco, que é: Ana, és apologista de armas com choques fixos ou movíveis? E porquê? É assim, eu tenho choques fixos, mas percebo a ideia de choques removíveis, porque diferentes campos, diferentes tipos de prato, faz sentido termos essa hipótese de trocar os choques, porque uns funcionam melhores que outros em diferentes ocasiões. Então, para as outras pessoas, acho que sim, os amovíveis faz muito sentido, mas lá está, eu ainda tenho os fixos e não sei, porque ao ter os fixos é menos uma coisa para Para pensar. pensarmos, Pois. para ficar em pensamento de género, se calhar se eu tivesse experimentado aqueles, se calhar já tinha conseguido fazer melhor resultado. Ou seja, para mim isso também conta muito. É menos uma coisa para me chatear, por assim dizer. É um pouco aquilo que se falou há pouco de ter que insistir um pouco e quando tu te habituas, não é? Tu fazes sempre de maneira igual. E é isso que se calhar importa. Já mesmo, por exemplo, no tiro de precisão. Quando tu estás a fazer tu podes pegar numa arma que não está centrada, a mira não está ajustada para ti. Mas tu, a partir do momento que descobres o ponto de impacto, tu só tens que ajustar, nem precisas mexer na mira, é fazer o ajuste da arma em si, da imagem que tu vês, para acertar naquele ponto de impacto e ser sempre igual. Aí acaba por ser uma coisa semelhante. Não é? Exato, é uma E coisa que eu teres sempre bem os faço. choques que tens, não é? Também acho que sim. Ora, nós já falámos praticamente tudo o que temos aqui, penso eu. Fomos saltando alguns tópicos. Não sei se tu tens, entretanto, alguma coisa que queiras falar, queiras perguntar. E as pessoas que também que estão a ver, se tiverem perguntas para fazer, agora é o momento. Aqui. Tenho aqui só uma parte, um tópico, que é o seguinte. De uma forma geral, tu tens alguma sugestão, alguma dica para atletas que estejam a iniciar agora, sejam pessoas novas, jovens, ou pessoas que já têm mais alguma idade, mas que estão a começar agora no tiro? Alguma dica que possas dar para agilizar um bocadinho o processo de aprendizagem, de chegada aos resultados que se pretendem? É divertirem-se. Acho que é o meu melhor conselho, porque a partir do momento em que começamos a impor resultados, a impor expectativas, acabamos por perder um bocado essa alegria do que é o desporto. E lá está, o que eu acho é que quanto mais nos divertimos, melhores os resultados. Porque pensamos
é menos coisas, há menos pensamentos intrusivos, só queremos estar ali a desfrutar do momento. Ou seja, sejam pessoas que só queiram ir para o tiro por ir ou que tenham objetivos, acho que é mesmo o melhor conselho. É divertirem-se. Porque isso é engraçado que eu uma vez entrevistei aqui um atleta que neste momento é capaz de ser o número um, acho que é o número um da minha divisão, na minha modalidade. E então, claro, ele está no top 1, 2, às vezes 3, mas geralmente 1. Tu pensas, é uma pessoa que tem muito focado, não sei o quê. E então eu perguntar-lhe, a conversar com ele na live, e ele dizer: não, eu atiro só porque gosto. Eu só gosto de atirar. Ele até dizia assim: quando estou a atirar estou feliz, quando não estou, não estou feliz. Não estou feliz, não era bem essa expressão, mas é Sim. quando não estou a pensar quando é que vou atirar outra vez. E ele diz: se ganhar, ganhei, se não ganhar, não ganhei, simplesmente gosto de atirar. Acontece que, apesar disso, é o melhor de todos. Ou É um dos isso, melhores. porque lá está, tem menos ansiedade que as outras pessoas, tem menos pressão sobre ele e Exato. os resultados acabam por surgir. Mais cedo ou mais tarde. Há sempre alguma pressão que nós metemos sempre em nós próprios, quer queiramos, quer não, há sempre. Porque a partir do momento que começas a fazer competição a sério, vai haver sempre essa pressão. E é boa, e na minha opinião, acho que é bom haver. Mas é como tu dizes, se nós também perdermos a parte de porque é que começámos a fazer, pelo gosto do tiro, pelo menos no meu caso, não é? Se perdermos isso, também se calhar depois deixa de fazer sentido, se calhar, não é? Sim, concordo contigo. Aquilo que tu disseste há bocado, que se não sentires um bocadinho de pressão assim, já sabes que vai ser mais lento a Exato. tirar e assim. Eu sinto o mesmo. É preciso ter ali, é um equilíbrio. É ter aquela pressãozinha boa para estarmos concentrados, mas ao mesmo tempo não ser demasiado para estarmos ali em sofrimento, quase. Exatamente, é isso. E depois também lá está. Por exemplo, no caso, eu quando estava quando estava no tiro ao prato, no fosso olímpico, não tinha resultados bons. Tentava sempre fazer pelo menos 3, 4 treinos por mês de tiro, ou seja, ia uma vez por semana, tentava ir uma vez por semana ao campo de tiro. Não fazia treinos a seco, como é óbvio, mas como não era, apesar de ser tiro, eu gosto de tiro ao prato na mesma, tudo o que seja tiro eu gosto, de uma forma geral eu gosto. Agora, a nível de competição, não era a modalidade que mais me chamava a atenção e a minha entrega para a modalidade não era a mesma que é agora e a minha aptidão também não era a mesma. E por isso é que eu também passei de estar quase assim nos últimos lugares para estar numa posição completamente diferente agora, porque não é só pela capacidade física ou pela aptidão técnica que eu tenho para esta modalidade e que não tenho tanto para o tiro ao prato, mas é também pelo gosto, pela entrega que uma pessoa faz do gosto que tem, não é? E isso faz muita diferença mesmo. E acho que não se deve forçar muito fazer uma modalidade só porque sim. Quando estou a falar para competição de alto nível, não estou a falar só por divertir. Não se deve forçar muito uma modalidade que não se goste, ou que não se tenha tanta vontade, porque depois os resultados também vão se refletir. Geralmente, pelo menos a experiência que eu tenho é essa. Portanto, se alguém que está aí a começar vir uma modalidade que, ok, ainda não tem bons resultados, mas não é algo que não lhe chama assim tanto, é tentar ver o que é que existe. O que é que existe no nosso mercado, vamos dizer assim. E tentar perceber, ok, deixa-me experimentar agora esta modalidade, deixa-me experimentar a outra. E até descobrir que, ok, isto realmente sou bom e tenho uma capacidade de entrega completamente diferente. Essa é uma sugestão que eu dou. Não, é muito bom. Olha, o João Alegre está aqui a dizer: a nossa cabeça devia funcionar sempre igual ao primeiro dia. Pois. Era bom. É verdade. Ricardo Rumor também está aqui a perguntar pelo link. Esta live ela vai estar depois disponível, como todas as outras que eu tenho feito, disponível depois também na minha página do YouTube, no meu canal do YouTube. Eu depois vou publicar o link nas histórias aqui no Instagram. E também quem não vir ou quem deixar passar pode também depois contactar-me diretamente e perguntar-me e eu passo o link. Já agora o nome da minha página no YouTube é a mesma do Instagram, o Studios from Portugal, e pronto, assim talvez seja mais fácil. Bem, eu penso que falámos de tudo. Tens alguma questão ainda? E alguém em casa tem alguma questão ainda para fazer? E tu também, se tiveres alguma coisa que queiras falar, alguma questão? Eu
eu acho que conseguimos abordar um bocadinho de tudo, por isso. Penso que sim, penso que sim. Bem, sendo assim, temos aqui a parte da finalização, que é projetos em curso ou futuros que tenhas para ti, portanto, quer seja no tiro ou não, quiseres falar. Acabar o curso. E no tiro, eu desde que comecei a atirar que tenho basicamente a minha bucket list, ou seja, de várias coisas que eu quero fazer. E ainda tenho muitas coisas a preencher, por isso, em todas as provas, ou seja, mas agora o objetivo principal é a próxima edição dos jogos, trabalhar para isso e tentar superar o que aconteceu na última edição. Muito bem, muito bem. Temos aqui um comentário e depois uma pergunta, que é do Ricardo, a desejar-te bons resultados para o próximo fim de semana. Portanto, vais ter uma prova agora, não é? Estou a perceber. Vamos para o Campeonato do Mundo na Grécia amanhã. Este fim de semana? Uau! Não, a prova vai ser. Ai, espera, que agora estou um bocado confusa com os dias. Vai ser 16, 17 e 18. É durante a semana. Não, espera. Vai ser 15, 16 e 17 individual, que vão ser 3 dias de prova, e dia 18 equipas mistas. Exato. Vou estar com o João Paulo. Então, boa prova para os dois. Obrigada. Depois temos aqui uma pergunta, que é quais os protocolos que segues depois de uma má prova? Olha, boa questão. Lá está. Foi aquilo que eu falei há bocado. Que eu era um bocado pessimista e só olhava muito para a parte que correu pior, ou seja, os erros que eu cometi, coisas que eu fiz e não devia ter feito, e lá está, acabava por me prejudicar para a próxima prova, porque esquecia-me de focar no que correu bem. Ou seja, a minha dica é ver o que correu mal, mas se puder guardar na gaveta, se der jeito para uma próxima prova, mas focar no que correu bem. Porque senão depois numa próxima prova, se acontecer alguma coisa semelhante, vamos recordar daquilo e depois nunca mais vamos nos concentrar na prova em que estamos, que é o que interessa. A partir do momento em que a prova acaba, muito bem, correu mal, que seja, já terminou, temos de focar e trabalhar nas próximas. Ou seja, temos de aproveitar o que der para aproveitar dessa prova e esquecer. É a minha dica. Ainda por cima, numa modalidade que é mesmo muito mental, não é? Quando o problema é técnico, mesmo às vezes não estando totalmente bem a nível mental, nós conseguimos trabalhar. É técnica, é repetição, é o caso um pouco também da nossa modalidade, que é técnico, nós conseguimos trabalhá-lo. É uma questão de repetição e análise. Olha, por acaso sobre isso, tenho uma questão a fazer. Nós, no caso do tiro prático, usamos muito, ou nem toda a gente, mas eu pelo menos gosto de usar, e há muitos atletas que o fazem, as filmagens, portanto os vídeos de treino, para podermos analisar e melhorar as técnicas. Vocês, isso é importante, não é importante? Tem alguma influência? Opa, eu diria que é mais importante para alguém que está a iniciar na modalidade, porque nós temos uma tendência a alterar a nossa postura e a maneira de colocar os pés ou de colocar a arma no ombro, porque estamos a iniciar, não temos muita prática, então temos muitas variantes. Mas para uma pessoa que já tem alguma experiência, existem câmaras que conseguem filmar o tiro, certo. Ou seja, ficam na ponta do cano e quando nós atiramos elas conseguem filmar até o chumbo. Consegues ver nitidamente para onde é que falhaste. Shotcam, acho que é assim que se chama, não é? Hã? Shotcam, acho eu. Já vi isso. Não a falhar o nome, é isso. Mas acho que há outras marcas, mas pronto, essa é boa. E também, se tivermos com algumas dúvidas, são muito boas para treinar. Agora, eu só usei isso uma vez, mas lá está, eu sou aquele tipo de pessoa que não inventa muito, mas deu-me jeito para perceber de onde é que eu estava a falhar os pratos e ter uma ideia do que é que precisava de alterar na arma. Ou seja, se uma pessoa tenha boa cabeça, aquilo funciona muito bem. Saber o que está a fazer. Como no vosso caso é sempre muito de movimentos sempre iguais, posicionamento sempre igual, tudo muito constante, acaba por, a partir do momento que já percebes como é, já conheces o teu posicionamento, a tua técnica, se calhar aí o vídeo não tem tanta influência, a não ser esse vídeo em que tu vês o disparo em si, não é? Para onde é que está a ser direcionado, e isso pode ajudar. Já no caso do tiro prático é diferente. Nós, o vídeo de nós já tirar ajuda bastante, porque e há muitos atletas que eu tenho ajudado que costumam dizer isto, e eles quando experimentam, vêem muita diferença. No sentido que
tu tens uma ideia de ti. Imagina que tu agora sais um bocadinho de fora e vês-te a atirar. Okay? Tu tens uma ideia. Tens uma ideia como é que tu és a atirar. Agora, quando tu vais ver em vídeo, às vezes não tem nada a ver. Nada a ver. E muitas vezes descobre-se erros que estamos a fazer ou falhas que estamos a fazer nos nossos movimentos através do vídeo, porque tu tens uma ideia que estás a fazer. Veja um vídeo de alguém a atirar. Um vídeo no YouTube, ou que seja, ou de um outro atleta que tem mais experiência e que atira bem e queres copiar aquela técnica, queres aprender aquela técnica. Começas a fazer a técnica. Só que na tua cabeça parece que estás a fazê-la bem. Quando tu vais ver de fora, não tem nada a ver. Ou não estás a exercer a força correta no ombro, ou não estás a posicionar bem a arma, o que seja, o carregamento não está a sair igual. E então, quando nós vemos uma visão de fora, nós conseguimos mais rapidamente ajustar os pequenos detalhes. E outra coisa eu gosto sempre de dividir qualquer técnica que seja, dividir em pequenas fases para perceber, ok, e depois tentar fazer cada fase, tentar melhorar cada fase, para que depois, quando estamos fora da época, ou que seja, tentar melhorar aquela técnica, eu sei exatamente, quando vou analisar os vídeos, eu estou a demorar muito tempo, nesta fase do movimento. Então é aqui que eu tenho que trabalhar. Pronto. E por acaso era interessante saber se vocês usam muito os vídeos ou não, mas já percebi, como é muito constante, não acaba por não ser tão interessante. Muito bem. Bem, eu penso que já falámos tudo, podemos aqui dar por terminado. E para terminar, a última coisa é como é que as pessoas podem encontrar o teu trabalho e aquilo que fazes nas redes. Como é que podem encontrar? Através do Instagram, de Inês Barros Atleta, ou do Facebook. Neste momento são as redes sociais que eu utilizo. Muito bem. Inês, olha, muito obrigado por teres aceito o convite. Era uma conversa que lá está, eu queria diversificar aqui um bocadinho as lives que tenho feito, trazendo atletas de outras modalidades também, e lembrei-me logo de ti. Depois fiz-te o convite e tu aceitaste, e portanto agradeço por isso. Acho que foi uma conversa interessante. Espero que quem esteja a ver que tenha gostado e que dê para aprender alguma coisa, nem que seja para aumentar a vontade de competir. Não é? Se for isso, se conseguimos uma ou duas pessoas, é muito bom. É bom. Pronto. Olha, espera aí, mais um comentário. Muitos parabéns pelo podcast. Boa viagem e boa prova. Neste caso agora é para ti. Boa viagem e boa prova. Obrigada, Guiana. Exatamente. Estamos então assim como encerrada mais uma live. Ela depois vai então estar publicada no meu YouTube. Eu devo publicar, portanto eu vou ter que fazer a edição do vídeo e tudo mais daqui mais uns dias. Eu também vou estar fora agora do país esta semana, portanto não sei se vai ser já esta semana que vai entrar no YouTube ou não, mas se não for esta semana, na próxima com certeza que é. Portanto fiquem atentos à página aqui do Instagram e depois quem já conhece o YouTube, também estar atento ao YouTube. Mais uma vez, Inês, olha, muito obrigado por ter estado aqui e pronto, deixo agora a última palavra para ti. Obrigada pelo convite, também foi uma experiência diferente da que eu estou habituada e acho que é muito bom fazer esta iniciativa, porque lá está, e como tu dizes, conseguimos cativar mais um ou dois atletas, já ficámos a ganhar. Queria agradecer a toda a gente que esteve presente ou que vai eventualmente ver o podcast. Beijinhos e obrigada. E boa noite a todos. Boa noite.